Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos começando mais um Simple Talk, a nossa conversa simples sobre saúde e sobre demais assuntos também, todos ligados à saúde, sempre trazendo um bom convidado com uma conversa muito informativa nas manhãs de sábado aqui na Mundial FM para toda a região. Esse é um programa que vem através da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica e, claro, da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí. E nós temos como patrocinador a Radimais Radiologia. E hoje nós temos a honra de receber aqui mais uma vez o Dr. Guilherme Reuser, que é radiologista e CEO, né? é o chefão lá da Radimais Radiologia, para falar um pouco sobre diagnóstico por imagem, inovações e principalmente inovações, né? Bom dia, Dr. Guilherme. Bom dia, Aníbal. Bom dia, ouvintes da Mundial FM, mais uma vez aqui no Simple Talk. Um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado, um sábado bonito em Ijuí, ensolarado. Já estive lá na Profeira hoje de manhã, já passamos no hospital e agora vamos cumprir o nosso papel aqui também informando sobre saúde. O papel do médico, ele também é informar sobre saúde, educar as pessoas sobre saúde. E esse programa cumpre muito bem esse papel. Muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de conversar com vocês. E eu quero agradecer hoje a presença da Ecléa da Rosa, que gentilmente está aqui nos comandos técnicos, né, nos colocando no ar. Bom dia, Ecléa. Bom dia, tudo bem? O prazer é todo meu. Muito obrigado, tá? Aliás, muito obrigado a toda a equipe aqui da Mundial FM, que por detrás dos microfones aqui tem uma grande equipe que coloca no ar este programa e demais programas com muito carinho para você ouvinte, para você espectador. Por que espectador? Porque nós estamos ao vivo em várias plataformas. Nós já estamos ao vivo agora no canal do YouTube aqui da Mundial FM. Nós também estaremos a partir de segunda-feira no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. Entra lá, Instituto de Oncologia de Juí, no YouTube e no Spotify, onde você vai encontrar este programa editado. E lá você vai encontrar mais de 25, 30 programas, todos para você ver e rever, né? Ou encaminhar para algum amigo que queira ou precise dessa informação em saúde. Seguindo então, Dr. Guilherme, a Radimais Radiologia, uma empresa que começa em Ijuí e hoje se estendendo para toda a região e saindo das fronteiras da região noroeste também, né? Exatamente. Esse ano, o ano de 2025, marca a chegada da Radimais no município de Santa Maria. Todos aqui da região conhecemos Santa Maria e sabemos a importância que é Santa Maria como um polo de saúde no Rio Grande do Sul. É o primeiro polo formador de médicos no interior do Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria. E esse ano a Radimais teve a inauguração da sua clínica em 17 de março, junto ao Hospital São Francisco de Assis, um hospital privado da cidade, onde nós temos hoje a maior clínica do Grupo Radimais. São 880 metros quadrados de radiologia, com raio-x, densitometria óssea, mamografia, ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Um parque de máquinas extremamente moderno e bastante diferenciado, com muita inovação, Aníbal. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho, porque nós podemos trazer para esta clínica uma gama de recursos muito, muito interessante, que traz vantagens diagnósticas e conforto aos pacientes. Então, essa clínica, ela foi uma idealização que começa lá em 2023 para se concretizar agora em 2025 e realmente está espetacular. E além lá de Santa Maria, quantos outros municípios, para você só citar aí a cobertura? Bom, como tu disseste lá no início, a Radimais nasce aqui em Ijuí, então nós estamos dentro do Hospital Unimed Noroeste, que é o nosso primeiro parceiro e grande parceiro. Nós estamos dentro do Hospital Bom Pastor de Ijuí, na UPA de Panambi, no Hospital Panambi, no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto, no Hospital São Gregório de São Martinho, em Cruz Alta, no Hospital Santa Lúcia e agora a unidade de Santa Maria. Então são 7 municípios, 9 unidades. Tinha me esquecido da nossa clínica própria em Santo Ângelo. Então são os 7 municípios com
9 unidades. 9 unidades, né? 7 municípios. Uma empresa dá orgulho para a gente falar que, e quando eu falo sempre aqui no programa, que Ijuí não deve a nenhum centro de saúde no Brasil, a nenhuma grande cidade, né, a nenhum grande hospital. Nós estamos falando aqui de um centro radiológico de qualidade, de tecnologia e com vários profissionais altamente capacitados, dando uma cobertura a 7 municípios e entrando num grande município como é Santa Maria, a partir de Ijuí. Desafios, doutor Guilherme, para nascer em Ijuí e exportar para toda a região aqui do estado. Sabes, Aníbal, que essa tua visão, tu vens de fora, né? E essa tua visão de que Ijuí não deve nada a ninguém, ela se tornou verdadeira para mim quando eu saí de Ijuí. Porque quando a gente está aqui dentro, preso no nosso mundinho, às vezes a gente tem a noção de que a nossa cidade ela deixa a desejar em muitas coisas. E eu tive a oportunidade de morar em Porto Alegre, fui a Rio Grande fazer minha faculdade, voltei para Porto Alegre fazer residência, muitas andanças por aí fazendo cursos, enfim, em vários centros grandes, e a gente começa a perceber que nós temos uma cidade que tem algumas características muito interessantes. Ela é muito pujante, é uma cultura de trabalho muito forte, pessoas empreendedoras, e a saúde ela é um ramo que se desenvolveu muito na nossa cidade, especialmente nos últimos 30 anos. Então hoje Ijuí é um polo de saúde que tem muitos recursos, em que grandes centros às vezes têm dificuldade de ter. Só para te ilustrar uma coisa dentro da nossa área, em todo o município de Santa Maria existe um único médico radiologista que faz biópsias, lá em Santa Maria. Dentro do grupo da Radimais, nós somos 4 radiologistas que fazem biópsia, além de outros serviços aqui na cidade que tem outros colegas radiologistas que também fazem esses procedimentos. Então a gente imagina, Santa Maria é um polo muito mais tradicional, muito maior, quando na verdade a gente tem uma abundância de recurso humano, até técnico, maior aqui em Ijuí, neste caso. E outros casos também isso se repete. Então, eu acho que uma grande lição é nós pararmos de menosprezar a nossa capacidade de Ijuí e dos ijuienses e começar a exportar esse nosso talento e essa nossa fibra para o trabalho. Porque realmente, saindo daqui, a gente começa a perceber o quanto o nosso povo é dedicado ao trabalho. As pessoas aqui estudam, elas trabalham, elas são responsáveis, e isso é muito positivo, e por isso que Ijuí tem crescido constantemente e se tornado referência, assim como na saúde, em várias outras áreas. Eu me sinto muito à vontade em Ijuí, eu estou há 22 anos em Ijuí, né? Já sou cidadão ijuiense, né? Tenho muito orgulho, e desde que eu cheguei aqui, Guilherme, tive muita facilidade, né? E fiquei muito à vontade justamente por esse espírito empreendedor da cidade. Eu sou uma pessoa inquieta, quem me conhece sabe que eu sou inquieto e eu preciso estar desenvolvendo alguma coisa, e eu sempre acho parceiros aqui em Ijuí para desenvolver coisas em conjunto. E nós, no Instituto de Oncologia de Ijuí, agora trazendo oncoclínicas para cá, nós nos sentimos muito à vontade por ter tecnologia médica ao redor, por ter, além de tecnologia de infraestrutura, de tecnologia embarcada na cidade, né, para poder desenvolver medicina de ponta, como nós fazemos lá no Instituto de Oncologia de Ijuí. Nós temos profissionais para fazer isso. Agora, antes aqui a gente estava falando sobre complicações de endoscopias no Hospital Moinhos de Vento, né, e de que a gente tem aqui profissional como o Alexandre Bestetti, que faz cirurgia endoscópica, né? Uma pessoa com uma formação tamanha, trazendo tecnologias que só aconteciam em São Paulo, que só aconteciam nas grandes capitais, minimizando desgastes, exposições dentro do ambiente médico, né, que é uma cirurgia aberta, por exemplo, agilizando diagnósticos. E nós nos sentimos muito bem amparados com vocês lá da Radimais, com todo o time técnico, porque na oncologia nós somos dependentes do diagnóstico. Sem diagnóstico nós não conseguimos, hoje um diagnóstico preciso, cada vez mais com as terapias-alvo, iniciar um tratamento. Queria que você falasse um pouco sobre a radiologia intervencionista, né, e o quanto que isso poupa tempo,
da qualidade e da segurança para o paciente? Explicando um pouco para o pessoal o que é a radiologia intervencionista. Bom, a radiologia ela tem aquela grande área que todo mundo conhece, que é o diagnóstico, né? Que é o exame para fins de ajudar o clínico a esclarecer a sua dúvida. Todo exame diagnóstico ele tem apenas 2 indicações, né? E isso parece um pouco soberbo até certo ponto, mas o exame diagnóstico ele serve ou para confirmar ou para excluir uma hipótese diagnóstica ou para acompanhar uma doença. Ele não serve para mais nada, né? Então nós trabalhamos para auxiliar os nossos colegas que fazem aquele atendimento primeiro. Eles examinam esse paciente, eles colhem uma boa informação desse paciente, fazem o seu exame físico, que aliás, faço questão de dizer para os ouvintes, é o exame mais importante que eles vão fazer. Não tem exame de laboratório, não tem exame de imagem que tenha a importância do exame físico realizado por um médico, né, de uma maneira bem feita. Porque este exame físico e essa anamnese, eles vão nos dar o direcionamento. E quando vocês chegam lá para o nosso exame de imagem, nós vamos nos basear nesta informação que o nosso colega nos dá, tanto para escolher um protocolo de realização do exame, quanto para valorizar aquela imagem. Porque as imagens, elas têm um significado dentro de um contexto clínico e não, é uma imagem, então significa tal doença. Não é assim que funciona, então a coisa não é tão simplória. E existe o braço da intervenção, que é um ramo mais recente e com menos pessoas que o realizam, que é quando a gente usa métodos de imagem para guiar procedimentos intervencionistas. Ou seja, vamos pegar o exemplo mais, talvez comum, Aníbal, da intervenção por radiologia. Estamos entrando no outubro, né? Estamos às portas do mês de outubro e vamos falar muito de outubro rosa e câncer de mama. Então, o paciente vai, faz uma mamografia ou um ultrassom de mama, acha um nódulo que ele ganha uma classificação 4 ou 5, ou seja, ele é suspeito, ele tem características de imagem que nos sugerem que essa lesão possa ser um câncer. O que a gente precisa fazer a partir daí? A gente precisa fazer uma biópsia, ou seja, a gente precisa obter uma amostra de tecido desta lesão para que ela seja estudada lá no laboratório do médico patologista, para que haja um diagnóstico etiológico, ou seja, o que significa realmente esta lesão, do que ela é feita, né? A gente tem que lembrar que o câncer é um grupo de mais de 100 doenças diferentes, que tem uma característica comum, que é a proliferação desordenada de células. Então nós precisamos entregar aos oncologistas do Instituto de Oncologia que tipo de câncer é esse. Se esse câncer responde ou não ao hormônio, responde ou não à imunoterapia. Então, a radiologia intervencionista, ela faz essa coleta dessa amostra. Muitas das vezes também, a gente consegue evitar cirurgias, por exemplo, coleções abdominais, o paciente está com abscesso lá na pelve. Se você não tem um radiologista que faça parte de intervenção, você precisa abrir esse paciente numa cirurgia para fazer essa lavagem. Nós, através de uma tomografia ou de um ultrassom, dependendo da posição da coleção, nós conseguimos fazer com uma anestesia de pele, com o paciente acordado, a introdução de um catéter que drena esse conteúdo e muitas das vezes evita um procedimento cirúrgico. Então, o estresse metabólico do paciente é muito menor e o resultado clínico ele é tão satisfatório quanto o cirúrgico. Então, a gente consegue fazer isso depletando menos o paciente, ou seja, o paciente sofrendo menos, tendo muito menos custo para a estrutura do serviço de saúde, porque o custo de uma cirurgia envolve 4, 5, 6 profissionais, pelo menos dentro da sala, toda uma rede de apoio, materiais caros, higienização. Então, isso vai muito longe, esse custo. Então, ele se torna mais barato e tão efetivo quanto. Então, esse é o papel da radiointervenção. E a radiointervenção também não é só para biópsia da mama, né? A gente tem biópsias de órgãos internos, lá, biópsia de fígado, pulmão, né? E também a intervenção para tratamento, né? Exato. Para drenar abscesso, retirar, né? Isso cada vez mais se desenvolvendo. Cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais tendo utilidade, né? A gente consegue... E aí existe um grau mais avançado de radiointervenção,
que são os procedimentos feitos por catéter endovasculares, dos quais a gente consegue, inclusive, ofertar quimioterapia através de catéter dentro da própria lesão tumoral. Ainda não temos à disposição esse tipo de tecnologia aqui, mas já temos porte na cidade para que se tenha. Claro, né? A cidade tem profissional para fazer, né, Guilherme? Isso que é o mais importante. Dentro aqui de Juí, vocês estão nos 2 grandes hospitais aqui, que é o Hospital Unimed e o Hospital Bom Pastor. Isso aí. Com um volume bem grande de diagnósticos, né? Aníbal, eu não vou saber te dizer hoje por instituição, mas aproximadamente, tá? O Hospital Unimed hoje faz em torno de 5.000 exames mensais, o Hospital Bom Pastor em torno de 3.000 exames mensais e o Grupo Radimais como um todo 22.000 exames mensais. E isso para mim é muito impactante, porque se nós observarmos, 50% dos municípios do Rio Grande do Sul não tem 22.000 habitantes. A gente pensa que todos os meses passam em torno de 22.000 vidas, com suas histórias, com suas famílias, pelos nossos equipamentos e pelos nossos médicos, pelos olhos dos nossos médicos. Então é uma enorme responsabilidade, porque a gente entende que as palavras que a gente coloca lá no laudo, né, elas vão ajudar a determinar o destino clínico desse paciente, e isso para nós é uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo é um grande prestígio, mas é uma grande responsabilidade. Nós temos uma preocupação enorme com cada exame, porque a gente entende com clareza o papel que a radiologia tem hoje. Vamos, né, nas nossas especialidades extremamente interligadas, né? Hoje, um paciente oncológico, ele frequenta, do momento do diagnóstico e nas fases iniciais, 4 a 6 vezes por ano, um serviço de radiologia acompanhando a evolução da sua doença, se não houverem complicações, né, até espaçar um pouco mais. Então, a gente fica intimamente relacionado a esses pacientes, né, uma vez que as visitas acabam sendo recorrentes. Temos várias faces muito interessantes, a gente acaba falando mais de oncologia aqui, mas, por exemplo, as pacientes gestantes nesses 9 meses, né? Se não houverem complicações, nós nos veremos 5 vezes pelo menos, né? Em alguns casos a gente já chegou a examinar 30 vezes a mesma paciente, né? Então é quase da família, a gente acaba se vinculando, e são momentos, via de regra, muito felizes, né? Quando na obstetrícia. E a gente acaba se apegando muito às pessoas, porque, afinal de contas, o ultrassom obstétrico para nós ele é um exame extremamente importante, porque a gente está ali angustiado, querendo saber se esse nenê está desenvolvendo bem, se está tudo correndo bem, mas para a família muitas vezes é um momento festivo, né, em que aquela vida está se formando ali dentro daquela mãe e a família toda criando aquela expectativa. Então é uma face muito bonita da radiologia que a gente consegue se unir à obstetrícia e participar desses momentos. Então a radiologia ela é muito encantadora, porque nós felizmente orbitamos aí por muitas especialidades, temos contato com muitos colegas, e também às vezes é a chaga, né, Aníbal? Porque eu tenho que discutir especialidade com todos os especialistas, né? Então todo dia tem alguma coisa importante para ler, né? É um round dentro daquela sala, eles têm uma sala escura, né, onde eles ficam ali olhando imagens e raciocinando em cima dessas imagens, e às vezes eu me sinto até desconfortável, Guilherme, porque eu interrompo o raciocínio. E eu, como um cara distraído que sou, eu tenho extrema dificuldade de interromper uma coisa que eu estou fazendo e voltar a fazer aquela coisa. E direto, a gente entra ali e a gente precisa discutir, porque a gente tem tomadas de decisão, às vezes, né, que precisam acontecer. E eles estão ali sempre dispostos, disponíveis, né, sentam com a gente ali, ligam a luz um pouquinho dentro da sala, né, e discutem com cada especialista detalhes daquela imagem, nos mostram detalhes que nós que não temos olhos treinados não conseguimos enxergar, que o olho treinado do radiologista ainda é essencial. E eu quero entrar nesse assunto agora, Guilherme, sobre novas tecnologias e sobre inteligência artificial. Como é que você que está sempre por dentro aí, sempre informado, como é que ela está entrando dentro da radiologia nesse auxílio? Como tudo, Aníbal, o mundo vai mudando conforme as novas tecnologias vão aparecendo. Então, a primeira coisa que eu posso afirmar com toda a tranquilidade do mundo é que a inteligência artificial
ela já está na radiologia. Ela já está na radiologia há algum tempo, né? Por exemplo, a gente tem uma máquina de ultrassom há mais de 2 anos em que eu faço o corte, a gente chama de corte as imagens nos planos corretos, tá, pessoal? Nós não cortamos ninguém, nós não somos cirurgiões. Mas quando a gente faz a imagem no plano correto, ela mede automaticamente. Nós temos reconhecimento de voz, assim como eu estou falando com vocês, o programa já vai escrevendo o laudo, o que nos dá agilidade. Nós temos inteligência artificial trabalhando na redução de artefatos de dose de radiação. Vamos pegar, por exemplo, pacientes oncológicos, que é um ótimo exemplo para isso. Esse paciente, como eu falei para vocês, vai vir 4 a 6 vezes por ano. Para esse paciente, a dose de radiação importa. Para a gente que faz uma tomografia a cada 3, 4, 5 anos, por alguma eventualidade, essa dose de radiação ela acaba não sendo importante, mas para esse paciente recorrente, a gente acaba tendo que ter cuidados adicionais. A tomógrafo que nós compramos para a unidade de Santa Maria, ele é um tomógrafo de 128 cortes, embarcado com um software de inteligência artificial que tem uma câmera no teto, ela escaneia o paciente e corrige a posição do paciente sozinho. Porque o paciente, quando ele está com a posição bem correta dentro do centro, a máquina precisa emitir menos radiação para ter uma imagem de qualidade. Isso gera uma redução de dose de 30%. Ou seja... Que é muito significativo, e quem vai fazer 10 tomografias... A cada 3 tomografias, a cada 4 tomografias, ele usa a dose de 3 da convencional. Então, isso é importante. Isso já está acontecendo. As nossas ressonâncias magnéticas lá de Santa Maria, elas têm um software de inteligência artificial que melhora a imagem e reduz o tempo de exame. Vamos pensar aqui os pacientes que vão fazer uma ressonância magnética de coluna. Numa máquina de campo aberto, nós vamos falar de 30 a 40 minutos. Numa máquina de campo fechado, nós vamos falar em 15 a 20 minutos. Nós estamos fazendo esse mesmo exame com uma qualidade de imagem melhor em 5 minutos. Para 5 minutos ou 20 minutos parece não ser tanto tempo, mas imagine você que já teve aquela dor nas costas com ciática, aquela que corre por trás da perna, aquela dor insuportável, ter que ficar parado 20 minutos numa maca. Não fica. Com o ar-condicionado ligado e com o barulho, pac, 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 é o barulho da emissão de onda dela, né? O ambiente, ele é desagradável. Ele precisa ser daquela maneira por várias questões técnicas, mas ele não é agradável. Você ficar naquele tubo preso de 60 centímetros de diâmetro, com aquele barulho alto, né? E um frio passando ali no teu rosto, porque diminui a sensação de náusea, né? Aquele vento, ele tem um porquê, mas fica frio. E ainda com dor. Então, você reduzir o tempo do exame significa que você reduz o artefato de movimentação e melhora a qualidade dessa imagem. Além disso, o software melhora realmente a qualidade da imagem. Tanto que a entrada dessa máquina no mercado causou para a própria empresa que colocou essa máquina no mercado, que é a GE, uma redução de venda nos equipamentos com 3 Tesla. Por quê? Porque o custo-efetividade ficou tão favorável em relação a 1,5 Tesla com essa inteligência artificial que a própria empresa que criou começou a perder no seu produto premium. Então vejam que a gente fala, vai entrar. Não, já entrou, é dia a dia, está sendo usado todos os dias. Você fez o seu exame aqui no Hospital Bom Pastor, no Hospital da Unimed, está usando inteligência artificial no reconhecimento de voz. Fez na Radimais lá em Santa Maria, está usando na redução de dose, está usando na melhora da imagem de ressonância. Então, já é realidade. Agora eu sei onde é que tu queria chegar. Tu quer chegar quando é que as máquinas vão me aposentar, quando é que elas vão... Será que vão? Não vão. Não vão. Em 1950, 60, a TV foi lançada, logo no pós-guerra, né? Houve uma grande... movimento dos professores americanos porque eles iam ficar sem emprego. A gente só ia ter teleaula. Isso era o medo lá em 1950. Tem muito professor que usa a TV, né, para dar aula. Tem muita gente que hoje faz cursos no YouTube. Tem muito material bom de graça no YouTube, né? Quem quer aprender alguma coisa, tu pesquisa lá, tu acha. Substituiu? Não, estou cheio de professor aí. Então eu acredito que, como toda tecnologia entrante, vai ser um recurso que vai nos auxiliar a melhorar. Nós vamos produzir mais e melhor em menos tempo. Essa é a minha aposta com a inteligência artificial, e tudo que tem saído até agora tem nos levado a esse caminho. Claro que o radiologista ele é um identificador de padrão. Tanto o radiologista quanto o patologista
É óbvio que a máquina acha padrões melhores do que os humanos. Então, ela vai nos auxiliar em algum momento. Agora vamos lá. Gestantes que estão me ouvindo. Nós temos um exame que chama o morfológico do segundo trimestre, onde a gente reserva 45 minutos para analisar 56 estruturas da mãe e do bebê dentro daquela barriga. Geralmente é o exame mais esperado por todas as gestantes, em que a gente faz toda uma análise, detalha estruturas como os tálamos, ventrículos, partes do coração, partes do abdômen, pezinho, mãozinha, mede os ossos dos membros. Então é um exame extremamente detalhado. A gente mostra o cristalino, a lente do olho do nenê dentro da barriga para ver que o olho formou. E esse momento a família vem e fica curtindo ali, vendo, imaginando. Aquele papo é o pé do pai, é o nariz da mãe, né? É um momento assim muito mágico da gestação. Pois bem, tem um software que está fazendo esse exame em 40 segundos. Alguém quer? A precisão é maravilhosa. A gente sabe que o cerebelo está certinho, que o pé está certinho, que o coração está certinho. Alguém quer fazer esse exame em 40 segundos? Não quer. A medicina, Aníbal, ela sempre tem que estar abraçada à melhor tecnologia, e vocês ali no Instituto de Oncologia fazem isso diariamente. Mas será que as pessoas querem entrar ali, sentar numa poltrona e vir um braço robótico e aplicar a medicação? Ou elas querem aquele carinho, aquela atenção, aquele suporte? Mão, né? Exatamente. Né? Então, na radiologia não é diferente, porque a Radimais ela vem com um conceito diferente de radiologia. Nós nos formamos numa época em que tudo estava virando teleradiologia. Eu disse, isso não vai dar certo. Lá na minha cidade isso não vai dar certo. Eu sei que as pessoas querem olhar o olho no olho, eles querem saber quem está ali conversando com eles, eles querem entender por que quem é a pessoa que está lhe dando esse diagnóstico, essa informação. E a gente apostou muito pesado nisso, tanto que a porta da nossa sala escura está aberta sempre a todos os colegas. Antes do programa de rádio já atendi 2 lá hoje de manhã, né? E vou voltar para lá e vou atender mais gente, não tenho dúvida. Por quê? Porque as pessoas querem conversar, querem entender o que está acontecendo, e o maior beneficiado de todo esse movimento, dessa tensão, dessa troca entre o médico assistente e o médico radiologista é o paciente. Isso eu sempre digo, que nós nunca vamos substituir o calor humano, a presença humana, essa troca e essa questão de vínculo entre médico e paciente, essa é essencial. Muito bem, estamos recebendo hoje, nesta manhã aqui, o Dr. Guilherme Reuser, que é o diretor, né, um dos diretores e talvez o principal gestor da Radimais Radiologia, presente em 7 municípios com mais de 9 unidades, agora chegando em Santa Maria, trazendo tecnologia, inovação, confiança, qualidade, excelentes profissionais para dar suporte a todos os grandes especialistas que existem aqui em Juí e em toda a região. Falando que nós somos um polo de saúde que não deve para nenhum centro no Brasil e no mundo. Então, isso é essencial, a tecnologia que nos dá amparo. Você está acompanhando o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira. Este é um programa aqui da Mundial FM, da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica e da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí. Tem o apoio da Radimais Radiologia e o apoio científico lá no YouTube da Johnson & Johnson do Brasil. Nós vamos, Dr. Guilherme, para um rápido intervalo, e no próximo bloco, para você que está acompanhando, nós vamos falar sobre tecnologia na triagem, na prevenção de doenças e principalmente do câncer, com um dispositivo inovador que está sendo desenvolvido principalmente pelo Dr. Guilherme como cientista aqui, e vai chegar, se Deus quiser, logo para o Brasil todo. Tá? Fiquem conosco e daqui a pouco seguimos aqui com o Simple Talk. Muito bem, ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, nesta manhã de sábado, recebendo o Dr. Guilherme Reuser, radiologista e diretor da Radimais Radiologia, empresa ijuiense, presente em 7 municípios, com 9 centros de radiologia, trazendo profissionais de excelência, tecnologia, suporte aí para todos os especialistas de Juí da região. E a gente falando da chegada de vocês em Santa Maria, e o que houve de inovação em Santa Maria, Guilherme, que a gente falava aqui durante o intervalo, com a chegada de vocês? Bom,
A gente falou bastante das questões tecnológicas, mas o que mais me orgulha da nossa chegada em Santa Maria foi o que a gente conseguiu fazer em parceria com o Hospital Universitário de Santa Maria. O Hospital Universitário de Santa Maria estava numa situação extremamente delicada. Ele estava com todos os seus equipamentos de radiologia estragados, as 2 tomografias e a ressonância magnética. E por ser um órgão público, tem que respeitar toda a tramitação burocrática. Muitos pacientes de uma região extremamente grande estavam desassistidos e não podiam continuar os seus tratamentos oncológicos, ortopédicos ou de qualquer neurocirúrgicos, né? Então, muita coisa extremamente séria parada. E nós fizemos um convênio então com o Hospital Universitário de Santa Maria e realizamos mais de 5.000 tomografias e 1.200 ressonâncias em 4 meses. Todos estes exames realizados e laudados em até 24 horas. Então, exercemos na chegada ao município um papel social extremamente importante para a região, desobstruindo o fluxo clínico e cirúrgico dessa tão importante instituição do nosso estado, e isso para nós foi extremamente gratificante, né? Ver aquelas pessoas extremamente humildes que dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que estavam desassistidas, receberem assistência através da Radimais num período transitório para auxiliar essa comunidade, e isso nos enche de orgulho. Muito bem, isso é fantástico, né? A gente poder chegar, contribuir, mudar paradigmas, mudar o cenário, né, Guilherme? Exatamente. Acho que isso é a coisa que mais nos traz satisfação como profissionais, né? Em qualquer área que a gente está falando aí, não só dentro da medicina, mas qualquer profissional chega em casa satisfeito quando ele adentra a um cenário e modifica esse cenário. Quando a gente faz diferença dentro da sociedade, né? Traz a régua para cima, é sempre satisfatório, né? A gente tem que ter a obrigação de sair de casa todo dia pensando o que nós vamos melhorar na comunidade onde a gente está inserido, né? Muito bem, eu te vi que tu vai estar palestrando na PUC lá em Porto Alegre. Isso aí. Falando sobre inovação, tecnologia para essa gente jovem que está chegando aí, né, Guilherme? Oncoscan. Oncoscan é um dispositivo, é um aplicativo, que nós já falamos a respeito dele aqui, é um aplicativo para celular, que eu quero que o Dr. Guilherme fale um pouquinho mais sobre ele, que trabalha com prevenção, principalmente prevenção de câncer e diagnóstico precoce. Bom, o Oncoscan nasce de uma proposta, na verdade, de um problema que a gente fica vendo diariamente, né? Que as pessoas têm acesso aos exames. Felizmente, o nosso estado do Rio Grande do Sul e a nossa região, ela é muito bem abastecida, tanto de cota de exames pelo Sistema Único de Saúde, quanto de equipamentos para realizá-los. Então, as pessoas têm esse acesso. Por que a gente tem tanto diagnóstico de câncer tardio? Essa era a pergunta, esse é o incômodo, esse era o paradigma, né? E nós começamos a nos dar conta na nossa prática clínica que nós estávamos perdendo as pacientes para o calendário e não para a falta de acesso. E aí surge a ideia de criar um sistema de alerta que está na hora das pacientes fazerem os exames. E isso tudo era voltado para mama. Mas se eu vou fazer para mama, por que eu não vou fazer para colo? Por que eu não vou fazer para colo retal? Por que eu não vou fazer para pulmão? Por que eu não vou fazer para próstata? E aí começou a volumar e virou o Oncoscan. Então, o Oncoscan é uma plataforma, na verdade, ele é um programa de rastreio, um programa organizado de rastreio, que, segundo o próprio Ministério da Saúde, é um direito de todo cidadão ter um programa organizado de rastreio de câncer, que usa da tecnologia. Então, essa ideia foi evoluindo, ela foi incubada, está incubada na Criatec, aqui da Unijuí. A coisa foi avolumando, participamos de um edital do governo do Rio Grande do Sul, no Tec Futuro, no qual fomos agraciados em R$1 milhão em recursos para a universidade para desenvolver este aplicativo, ou seja, esta startup incubada dentro da universidade trouxe em recursos para a universidade R$1 milhão, entre bolsas para alunos fazerem pesquisa em cima dos dados do Oncoscan e materiais físicos como hardware de computação para desenvolvimento de software e um sequenciador genético que está na Unilab e lá ficará prestando
a parte da pesquisa do OncoScan e não só a parte da pesquisa, assistência direta a toda a população. Então já vem uma contribuição muito grande aí para a nossa região. E junto com outros cientistas, como o Dr. Matias Friso, que está capitaneando esse projeto, nós estamos agora pegando os dados que foram coletados através do aplicativo e cruzando com testes genéticos de 188 voluntários. O que isso significa? Isso significa que esta ferramenta digital terá comprovação por testagem genética. Ou seja, os dados que o OncoScan capta através da sua pesquisa, das informações que o paciente preenche, ele terá uma comprovação genética de sua eficiência. Esse trabalho ele tem que ser encerrado até dezembro desse ano, ou seja, nós temos mais 3 meses para concluir. Nós estamos sequenciando os DNAs, então estamos procurando genes nesses pacientes que foram selecionados como alto risco e baixo risco, vão ser comparados esses grupos, e lá nós estamos buscando P53, BRCA1, BRCA2, que são genes classicamente ligados ao desenvolvimento de câncer, e nós vamos acurar a eficiência, então, dessa ferramenta. E também fazer, Guilherme, uma importante constatação, um importante banco de dados do perfil genômico da população aqui da região. Né? Isso é fantástico. Aníbal, quando a gente fala que não está perdendo nada para ninguém, nós estamos falando que nós estamos fazendo dentro de Enjuí desenvolvimento de tecnologia com testagem genética. Então, vejam que isso não é uma pesquisa simples, uma pesquisa epidemiológica qualquer. Nós estamos avaliando o perfil genético de pacientes que estão sendo triados por um dispositivo de celular. Então isso é uma inovação muito importante, e por ser uma inovação muito importante, o governo do estado do Rio Grande do Sul percebeu, fomos o único projeto em saúde agraciado pelo Tec Futuro ano passado, né? E este ano nós fomos selecionados como finalistas numa batalha de startups dentro da Health Meeting, que é uma feira de negócios em saúde muito importante, e vamos ter também esse espaço de palestra lá na PUC explicando como é que nós estamos fazendo o gerenciamento de dados e usando isso na prevenção em saúde. Então, vejam que é um passo bastante importante para a gente e logo, logo acreditamos que esse produto vai estar disponível comercialmente. Por quê? Porque ele tem muitas vantagens. Para os pacientes, é você fazer o que a gente mais preza na oncologia, que é o diagnóstico precoce. E aí, Aníbal, tu sabes muito bem que você se deparar com uma paciente que foi diagnosticada com um câncer de mama, por exemplo, com 0,5, 0,6 centímetros, né? Você vai fazer uma intervenção cirúrgica e essa paciente está curada. Uma segmentectomia da mama não vai nem tirar toda a mama, vai tirar um pedacinho pequeno da mama e essa paciente é considerada curada, versus uma lesão de 3 centímetros ou uma lesão metastática. São histórias completamente diferentes. Então nós precisamos sim achar esses pacientes lá no início. Ele reduz a morbidade, que é o sofrimento do paciente. Ele reduz a mortalidade. E ele reduz o custo do nosso sistema de saúde, seja público ou seja privado. Porque nós não podemos comparar um tratamento cirúrgico de porte médio, que é, por exemplo, uma segmentectomia de mama, que, sei lá, no custo global vai chegar estourando para o sistema de saúde a R$10 mil, com um ciclo de quimio-imunoterapia extenso, que essa paciente vai sofrer anos fazendo esse tratamento e vai custar, sei lá, R$400 mil. Então vejam que o uso dessas ferramentas nos permite alocar de melhor maneira, de maneira mais racional, o dinheiro que é tão escasso dentro do sistema de saúde. E eu estou falando de sistema de saúde público e privado. Que não é porque é privado que o dinheiro está sobrando, né? Muito antes. E quando nós falamos em privado, nós estamos falando lá do seu dinheiro, quando você financia também. Não é só do dinheiro do teu plano de saúde. Lembra que quanto mais o plano de saúde gasta com os pacientes, maior vai ficar a conta para o usuário. Exatamente. E também para a pessoa particular, que o custo é extremamente importante para poder dar conta de uma doença crônica ou de uma doença importante como o câncer. Eu sempre falo, né, Aníbal, o dinheiro ele é um recurso finito dentro da saúde, existe um orçamento. Cabe a nós ajudar a organizar
as ações de maneira que esse orçamento possa atender mais pessoas e de uma melhor maneira. Exatamente. E o OncoScan está entrando fortemente nesse paciente, porque a gente sabe, pessoal, que a rúbrica do câncer hoje, ela é responsável por aproximadamente 40% de todos os gastos no sistema de saúde. Então ela é uma pressão muito grande sobre qualquer conta desse sistema de saúde. Então nós precisamos tentar agir de uma maneira mais racional. Então, vantagens para o paciente, vantagens diretas ao paciente. Reduz a morbidade, ou seja, reduz o sofrimento de quem tiver esse diagnóstico e reduz a mortalidade. Vantagens para o sistema de saúde, reduz custo. Então, é uma ferramenta que tem tudo para ser amplamente utilizada por quem estiver seguindo as tendências e estiver atento ao mundo moderno, né? Ele está livre, né? Hoje ele está livre. Hoje ele está livre para download. Você vai na sua loja de aplicativo, tanto no Android quanto na iOS, tanto para iPhone quanto para a plataforma Android. Você digita lá o OncoScan App e vai aparecer o OncoScan de maneira gratuita para que as pessoas baixem e façam o seu monitoramento de saúde. OncoScan, né? OncoScan App. OncoScan App. Você vai baixar esse programa, vai colocar os seus dados ali, ele vai pedir algumas informações e ele vai te ajudar a gerenciar os teus exames preventivos, principalmente para câncer e outras doenças também, né? Agora, nesse momento, para câncer, para 6 cânceres: câncer de mama, câncer de colo uterino, o câncer coloretal, que é o de intestino, câncer de pulmão no grande fumante, câncer de próstata e o câncer de pele do tipo melanoma. Fantástico. Olha, se a cada ano a gente salvar uma vida com um dispositivo desses, é fantástico, valeu a pena. E para você que está aí em casa, baixa o dispositivo e coloca o dispositivo para funcionar aí no teu celular, porque a coisa mais comum que eu tenho no consultório como oncologista é aquela paciente que me chega e fala assim: não, doutor, eu estou com os exames em dia. Eu faço minha mamografia sempre. A gente vai olhar a mamografia fazem 3, 4 anos. Exatamente. Eu estou com meus exames em dia. Eu fiz, inclusive, paciente tabagista, paciente fumante, ele deve fazer um acompanhamento médico e ter acompanhamento de imagem desse pulmão, fazer de rotina tomografias de baixa dosagem, que não vai tanta radiação e consegue se detectar lesões iniciais no pulmão, né, do câncer ainda muito pequeno, né, com doença até menor do que 1 centímetro, e também consegue se detectar lesões iniciais ali no fígado, né, com essa dosagem. E há pacientes que fumam que passam aí 5 anos sem fazer nenhum exame. E ele é muito comum das mulheres chegar para mim e falar assim: não, minha mamografia está em dia. E quando a gente vai olhar, tem 3 anos, porque o tempo passa e a gente não percebe, né? Aníbal, este é o fator motivador do OncoScan. O tempo passa e a gente não percebe. A resposta mais comum da mamografia é: eu fiz ano passado. A gente pega o envelope, ele tem 2, 3 anos. Isso é diário. Diário, né? Um exemplo muito importante: quando a gente fez o piloto do câncer de pulmão para esse estudo, nós fizemos no município de Joia. Na época, o prefeito Dionei era da Secretaria de Saúde e nos auxiliou, foi um grande entusiasta de implantar esse estudo lá. E nós selecionamos 7 pacientes para fazer essa triagem, grandes fumantes. Nós diagnosticamos 3 cânceres, um em estágio inicial, que fez uma ressecção e está curado, 2 cânceres avançados e uma tuberculose. Ou seja, em 7 pacientes, 4 exames alterados. Meu Deus! Então, assim, o grande fumante... O que é um grande fumante, pessoal? É uma pessoa que fumou mais de 30 maços ano. Como é que eu calculo isso, doutor Graham? Tu pega o número de anos que tu fumou e multiplica pelo número de maços que tu fuma por dia. Ou seja, se tu fumou uma carteira de cigarro por 30 anos, você tem 30 maços anos de carga tabágica. Se você fumou 2 carteiras de cigarro por 20 anos, você tem 40 maços anos de carga tabágica. Então, todas as pessoas que têm mais de 50 anos e que têm mais de 20 maços ano fumado, têm que fazer uma tomografia de baixa dose por ano, porque ela tem chance de desenvolver câncer de pulmão até 15 anos depois que parou de fumar. Porque o mal que o cigarro te fez ficou. Esses pacientes, eu parei de fumar. Parou de fumar, segue fazendo por 10 anos.
Tá? E todo mundo busque parar de fumar, porque o cigarro é um cancerígeno terrível para tudo. Pulmão é um horror, mas para todos ele influencia, então busquem parar de fumar, é um grande bem que se faz à saúde. Essa é uma discussão que nós temos lá na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que tivemos uma vitória, Guilherme, agora, nessa última semana, onde o Ministério da Saúde abaixou a idade inicial, a idade mínima para se começar a triar, que é uma luta de nós oncologistas já há algum tempo. Agora, aos 40 anos, a política pública de saúde diz que toda mulher deve começar a fazer as mamografias. Nossas sociedades de classe já falavam isso há 15 anos, pelo menos. Inclusive, eu conduzi um estudo aqui em Juiz, um estudo epidemiológico, com pacientes nossas da região que fizeram biópsia de mama. Me ajudou nesse estudo a doutora Vanessa Bronzatti e a doutora Jacinta Gergen, que são alunas que se formaram na primeira turma de medicina aqui da Unijuí. E no nosso estudo, ou seja, pessoas aqui da nossa região, gente, nós, né, povo nosso, nós tivemos 29,7% das pacientes que tiveram diagnóstico histológico de câncer, ou seja, fizemos a biópsia, esse material foi lá, é um diagnóstico de certeza de câncer, que estavam abaixo da faixa de rastreio. Ou seja, 30%, um terço da população que tinha câncer estava excluído do direito de rastrear o seu câncer. E como isso é uma Por isso economia, é importante, né? essa vitória. Né? Essa foi uma vitória grande. E lembrando que o rastreio de câncer e o uso de tecnologias para rastrear doenças muito iniciais são um fator modificador, não só para a cura desse paciente, que é muito importante para o paciente, né, principalmente ele ser curado, mas em termos de economia global e dos sistemas. Grandes operadoras que utilizam essa tecnologia, a gente viu agora, a gente voltou lá de Curitiba do Fórum Nacional de Gestão em Oncologia, onde nós tivemos exemplos de operadoras do interior de São Paulo que utilizam tecnologia de rastreio, ou seja, tem um software parecido com o Oncoscan que avisa a paciente que ela tem que ir lá fazer a mamografia, tiram entraves burocráticos dessa paciente, ou seja, a mamografia não tem coparticipação, a paciente não vai pagar nada para fazer isso, a operadora assume esse custo porque ela entende que isso é investimento, essa paciente vai fazer um diagnóstico precoce, vai curar a sua doença e vai custar menos para o sistema dela. Tá? E às vezes é um desafio a gente fazer com que o gestor em saúde, tanto o público quanto o privado, compreenda o que é gasto e o que é investimento. Né? E quando a gente investe em diagnóstico precoce, isso é investimento sem sombra de dúvida e cientificamente comprovado. Né? Exatamente. Nós temos aí medidores para isso. Eu acho que é importante esse teu último ponto, né, o cientificamente comprovado. O Oncoscan, ele não é uma invenção nossa, ele é extração de dados na literatura transformados em um sistema organizado. Ou seja, nós não estamos inventando nada. Isso tudo que está ali dentro, o que está abarcado ali dentro, já foi testado e comprovado cientificamente no mundo. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E o nosso desafio sempre é esse como médicos, trazer o que comprovadamente funciona na ciência para a nossa prática diária, para melhor atenção aos nossos pacientes e melhor funcionamento do sistema de saúde. Eu sempre gosto de falar também, Aníbal, que a gente tem que medir uma coisa que os americanos medem muito, né, que são os anos de vida produtiva perdidos. Né? Então, esses programas de rastreio todos, eles não tiram apenas... eles mantêm essas pessoas no seu convívio familiar e também no seu trabalho. Isso é importante para a economia do país como um todo, né? Que a gente tenha as pessoas saudáveis trabalhando, seguindo as suas vidas, né? E a gente não tem o hábito de medir isso, mas é um impacto extremamente importante. O câncer tira muita gente jovem muito cedo de sua capacidade produtiva. Verdade. E é o custo para a sociedade como um todo, o custo para os sistemas de saúde, o custo pessoal e para a família, então, é imensurável. Esse é imensurável. Né? Então, a gente falava aqui sobre tomografia de baixa dosagem, essa é uma outra luta da Sociedade Brasileira de Oncologia, de Pneumologia, mas uma luta grande da Sociedade Brasileira de Oncologia, Guilherme, porque hoje nós temos dados robustos, né, que nos corroboram que
existindo uma política de fazer esse tipo de tomografia para populações de risco, ou seja, para fumantes... Pessoas selecionadas que têm realmente indicação de fazer, e colocá-la como uma política nacional igual a das mamografias. Né? Igual nós queremos uma política melhor para colonoscopias, como nós também queremos uma política melhor para exames de rastreio de câncer de próstata. Né? O PSA é usado como rastreio porque é barato para se usar. A mamografia é um exame de rastreio porque ela é barata. E a tomografia de baixa dosagem também é um exame que não é de alto custo se nós colocarmos populações selecionadas como estes fumantes. E lembrando que o câncer de pulmão é uma doença devastadora, mas que é curável quando diagnosticada muito precocemente. E eu brinco com os pacientes que tiveram nódulo de pulmão e que descobriram, fazendo uma tomografia ao acaso, muita gente foi fazer uma tomografia de coluna e achou tumor de pulmão inicial. Eu tenho uma história, Guilherme, que eu gosto sempre de ilustrar, de uma senhora que mora em Porto Alegre e que ela, passando aqui por Ijuí, mandou o carro, ela vinha para cá porque o pai mora aqui, o pai ele é institucionalizado, ele está bem idoso, com demência, e ela vem a cada 2 meses para fazer a geral ali nos cuidados, nos cuidadores e na situação do pai. E ela deixou o carro dela para fazer uma revisão ali na Chevrolet, ali na Esponquiado. Né? E a Esponquiado fica a 2 quadras ali do Instituto de Oncologia. Ela deixou o carro, tomou um cafezinho, ia demorar uma manhã para fazer isso, ela resolveu dar uma caminhada. E passou ali e falou, nossa, uma clínica de oncologia. Meu pai teve câncer, o pai dela teve um câncer de pulmão. E ela entrou lá na clínica. E naquele momento, uma paciente tinha acabado de desconfirmar uma consulta, abriu uma vaga. Naquela hora, ela chegou, eu queria fazer uma consulta com um oncologista, uma consulta de prevenção. Olha, tá com sorte, o doutor Aníbal acabou de abrir uma vaga na agenda. A secretária me ligou, ela subiu para consultar, me contou a história, tal, da história familiar dela de câncer. E ali, Guilherme, eu pedi uma tomografia de baixa dosagem para ela. Vocês fizeram. Bingo. Uma lesão com 1,2 centímetros única, num lobo operável. Ela fez uma cirurgia e ela chegou com aquilo assustada. Nós marcamos uma biópsia com cirurgia para ela. Foi feita a cirurgia na outra semana e ela está curada do câncer. Aí me perguntam se eu conheço milagres na medicina. Eu vejo milagres todo dia. Exato, os pequenos milagres do dia a dia. Né? Do dia a dia. E aqui tem uma analogia muito interessante, né? Todo mundo revisa o carro de 6 em 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros. E a sua revisão? Como é que está a sua máquina? A máquina mais importante que é o teu corpo. Né? Então a gente tem que ter esta responsabilidade conosco e com os nossos familiares. Né? Se a gente faz isso com o nosso carro, a gente tem que fazer isso com a gente. Né? É isso aí. Guilherme, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. E trazido essas informações, e muito obrigado por estar se dedicando aqui na nossa região e dentro da medicina, por ser um diferencial. Em cada lugar que vocês estão chegando, vocês estão sendo um diferencial. Vide esse trabalho magnífico lá em Santa Maria, e dentro do USME, que é muito querido por todos nós aqui, né? E uma referência e tão importante para tantas famílias e tantas pessoas que estão podendo ter acesso e tendo seus laudos agora em dia, que estavam lá represados há tanto tempo. Obrigado por estar trabalhando como cientista, por ser um parceiro da Oncosite em todos os nossos pacientes de pesquisa clínica, que a gente lá incomoda, vocês sentamos juntos, né, para que tenhamos laudos que são conferidos internacionalmente, ou seja, esses exames são feitos aqui em pacientes de pesquisa. Nós temos mais de 150 pacientes em tratamento oncológico gratuito através da pesquisa clínica, e esses exames são revisados internacionalmente, precisam ter um padrão de qualidade excelente, senão nós não podemos dar seguimento a esses protocolos. E o Dr. Guilherme e toda a equipe da Rádio Mais tem conseguido nos entregar essa qualidade. Eu fico muito orgulhoso disso também, viu, Guilherme? Obrigado pelas palavras, Aníbal. Eu acho que nós todos que nos propomos a ser médicos, nós temos essa obrigação, né, de fazer a diferença dentro das comunidades que a gente atua, e a nossa maneira de fazer a diferença é entregar essa excelência nesse elo da cadeia tão importante que é a radiologia. Eu sempre brinco que a radiologia ela é aquele meio campo, né? Ela tem que passar a bola boa para o ataque e defender, e ajudar a defender a defesa, né? Não deixar os zagueiros descobertos. Então esse é o nosso papel, fazer esse meio campo para que vocês que estão em contato direto com os pacientes possam entregar o melhor e o desfecho seja
uma família que permanece com o seu ente bem, uma doença que é vencida, porque cada doença que a gente cura é uma vitória, e estamos fortes nesse propósito, tentando sim fazer diferença todo dia. Muito bem. Câncer não tem cara, mas pode ter cura. A prevenção é o melhor remédio e o diagnóstico precoce é o caminho mais rápido para a cura. Não tenha medo de fazer os seus exames preventivos. Eles são os seus maiores aliados na jornada da prevenção e da cura do câncer. Esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, esse programa que é um espaço fantástico aqui da Mundial FM para todos vocês, para poder estar levando informação confiável em saúde, informação de qualidade, trazendo profissionais fantásticos aqui. Para você que não ouviu o programa inteiro, ele está disponível já no YouTube aqui da Mundial FM, você pode ver e rever. Para você que tem interesse em programas de saúde, vai lá no YouTube, nas redes sociais, @ioi.med, ou no canal do YouTube e do Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Instituto de Oncologia de Juí. Lá você vai encontrar mais de 30 programas editados com temas relevantes em saúde como esse, e você pode ver e rever e mandar para algum ente querido, algum amigo, alguém que você ama, que precise dessa informação. Muito bem, um ótimo sábado a todos, um excelente final de semana, e continuem aqui na programação da Mundial FM, que vai trazer muita coisa boa para vocês.